O capítulo 1 dos nossos estudos dos ensinos ou doutrinas bíblicas vai tratar especificamente da Bíblia, que é a fonte de todo estudo. Para se estudar receita de bolo, precisa-se conhecer um livro de receitas. Para se estudar ciência, geografia, música, você tem que ter o compêndio. Você não vai aprender o que disseram, o que estão sugerindo. Um colega disse, cadê? Tem algum livro? Quem é o autor? Qual foi a fonte? É confiável? A Bíblia tem que ser a primeira coisa a ser estudada. Então, nessa sequência que organizamos aqui para fazer, colocamos em primeiro plano. Em outros locais, outros meios de estudo, outros seminários, pode alterar a ordem. Não, vamos colocar primeiro Deus, Jesus, o Espírito Santo, o homem, aí coloca a Bíblia em segundo, terceiro ou em último lugar. Isso não altera, o conteúdo mantém-se o mesmo. Eu estou aqui colocando as Escrituras como o primeiro capítulo, depois da introdução do vídeo anterior. Estamos aqui adentrando inicialmente nas Escrituras porque é a fonte de todo o nosso estudo. Não vamos utilizar apócrifos, não vamos utilizar opiniões de terceiros, vamos talvez até citá-las, mas não é nossa fonte de estudo. A nossa fonte de estudo será a Bíblia, a revelação escrita de Deus. E nesse capítulo 1, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, também é teologicamente chamada de bibliologia. Bibliologia quer dizer estudo da Bíblia, estudo das Sagradas Escrituras. Para começar esse estudo das Sagradas Escrituras, nós vamos para parte 1, a necessidade das Escrituras. Por que ela é necessária? Primeiro, essa revelação ela é desejável. Segundo, essa revelação é de se esperar. E terceiro, essa revelação deveria estar em forma escrita. Essa revelação é desejável. Deus criou o universo e só pode ser um Deus sábio. Deus criou o universo, só pode ser um Deus sábio. E um Deus sábio certamente terá um propósito para as suas criaturas. Ele criou, nós fomos criados. Não é o que religiões do passado fizeram. Pessoas criaram uma divindade e passaram a adorar, e inclusive chegar a dizer que foi aquela criatura criada por eles, aquele objeto, aquela imagem, e chamaram aquilo ali de seu criador. Na própria Bíblia, a Escritura, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo se deparando com uma etnia, uma civilização, e ele disse isso, mas vocês, quando vocês construíram essa obra de artífice, estão dizendo que foi essa obra aí que criou vocês? Raciocine um pouquinho, amigos. Não é assim. Então, primeiro, essa revelação, Deus há uma necessidade, é desejável conhecer essa revelação. Ou seja, dentro do coração do ser humano há uma necessidade. Eu quero saber o livro da receita do bolo. Eu quero saber a fonte que trouxe essa notícia desse jornal. Eu quero saber quem foi que disse tal história. Eu quero saber a fonte sobre salvação, Deus, pecado, vida eterna, morte, ressurreição. Eu quero saber sobre essas coisas. Aonde você vai encontrar essas palavras, essas respostas? Nas Escrituras. Portanto, é elas que assumem o primeiro lugar na nossa sequência de estudos. Essa revelação é desejável. O coração humano precisa, sente vontade, sente necessidade, deseja. É o primeiro tópico da necessidade das Escrituras. Segundo tópico, essa revelação é de se esperar. Veja bem, se Deus criou o ser humano, para que ele não saiba que existe? Por nada. Ele quer que saibamos quem ele é, ele quer nos mostrar, ele quer se revelar a nós. Essa revelação é de se esperar. Então espera-se que Deus revele ao ser humano
seus objetivos, seus ensinos, suas verdades, seu amor, sua misericórdia. Deus não é uma coisa inacessível e secreta. Existem as organizações secretas. Ninguém pode... Isso aí é em sigilo, corre em sigilo de justiça. Deus é revelação, conhecimento, que todos cheguem ao pleno conhecimento. Você vai encontrar em certa parte da Escritura. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento. Então, essa revelação é de se esperar. Eu vou citar aqui um autor. Disse Kant, um dos maiores pensadores de todos os tempos, acerca dos cristãos. Olha o que ele disse. Fazem bem em basear sua paz e piedade nos evangelhos, porque somente neles está a fonte das verdades profundas e espirituais, depois de a razão haver explorado em vão todas as possibilidades. Outro físico de renome, Hegel, quando estava no leito de morte, não permitiu que se lesse nenhum outro livro para ele, a não ser a Bíblia. Ele disse que no caso de se prolongar sua vida, ele faria deste livro o seu único estudo, pois nele encontrara o que a razão não lhe pudera proporcionar. E agora vamos ver, essa revelação deveria estar em forma escrita. Essa revelação precisa ser escrita. Mas não poderia ser revelada só por meio de um sonho? E a revelação não poderia ser em forma de uma imagem de figuras? Vamos entender. É razoável que a sua mensagem tomasse forma de livro. Como disse o Dr. Kaiser, os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração em geração. A memória e a tradição não merecem confiança. Portanto, Deus agiu com a máxima sabedoria e também de um modo normal, dando ao homem a sua revelação em forma de livro. De nenhuma outra maneira, pelo que podemos ver, podia ele ter entregue aos homens um ideal infalível que estivesse acessível a todos os homens e que continuasse intacto através dos séculos e do qual todos os povos pudessem obter a mesma norma de fé e prática. Hoje existem vários meios. Tem a Bíblia em áudio, você pode encontrar em audiobook, ilustrada, em forma de filmes, mas todas elas derivou-se da forma escrita. Todas elas, essas formas, todos esses meios, essas mídias, esses métodos, veio da forma escrita. E nunca deixará de existir a forma escrita. Porque se faltar energia no seu computador, se a bateria do seu celular falhar, se o seu pendrive for contaminado com um vírus, se você perdeu o cartão de memória que contém a mídia de áudio, mas está a sua Bíblia de papel na estante, esquecidinha lá há algum tempo, porque você agora está na praticidade de bater, tocar com o dedo no aplicativo e maravilhosamente está ali o texto. Mas a sua Bíblia de papel está intacta, esperando que você venha folheá-la nos velhos tempos. A forma escrita. Número 2. A inspiração das Escrituras. É possível que haja uma religião divina sem uma literatura inspirada. Sim, já aconteceu isso. Houve um tempo que não havia textos escritos da revelação divina. No início, quando o homem começou, quando Deus criou o ser humano, não havia gráfica, não havia copista, não havia alfabeto, não havia escrita. Adão e Eva foram criados na pré-história. Não havia a escrita. Você se lembra que a gente aprendeu na escola que existe a pré-história e a história, então se divide em pré-história e a história. A pré-história é antes da escrita. No tempo de Adão e Eva não havia escrita, ninguém ensinou eles a ler e escrever. Realmente houve a tradição oral. E por que os seres humanos viviam 900 anos? Adão viveu 930 anos, Matusalém 969 anos, Enoque 365 anos, porque Deus preservou na memória deles naquele tempo de forma bem clara nas suas mentes. Deus preservou.
Deus manteve neles memória que nós não temos. Nenhum computador hoje conseguiria. A ciência chegou à conclusão que todo o que o ser humano usa nos dias de hoje é 10% da capacidade total do seu cérebro. Ou seja, Deus permitiu que Adão e Eva usassem, que os patriarcas do Antigo Testamento até a era do dilúvio e pouco depois do dilúvio tivessem memória prodigiosa para guardar os ensinamentos e passar de tradição, de pai para filho, geração após geração. Quando chegou o tempo do dilúvio, o tempo de Noé, ainda estava vivo na memória das pessoas daquele tempo, que os seus primeiros pais tinham passado a história de Adão, de Eva, daquelas gerações, até chegar o tempo do dilúvio, depois Noé passou para seus filhos. Então, começou o período da história, começou a surgir escrita ainda em argila. Você se lembra que a lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas ainda? O resto do mundo estava escrevendo em tábuas de argila. É assim que a gente aprendeu e é assim que realmente aconteceu. As eras geológicas. Foi quando passou-se da pré-história para a história. Agora, os registros passaram a ser escritos. E a revelação de Deus passou a ser também registrada. Aqui a gente vai ver que Deus se preocupou com isso. A inspiração das Escrituras. Elas são inspiradas. Havia uma religião ainda sem literatura, né? Mas depois passou a haver escrituras sob inspiração de Deus. A gente vai ver que, primeiro, as escrituras elas são divinamente inspiradas e não apenas humanas. Os modernistas identificam que a inspiração das escrituras sagradas estão apenas no mesmo patamar de obras tais como Platão, Sócrates, Browning, Shakespeare e outros mais no gênero de literatura, filosofia e religião. A inspiração, assim dita por eles, seria considerada apenas como uma coisa meramente natural. Essa teoria rouba à palavra inspiração todo o seu significado e não combina, em absoluto, com o caráter sobrenatural e único da Bíblia. Se você ler a Bíblia toda, vai descobrir que ela não é inspiração unicamente humana, não. Todos que leem a Bíblia toda, já estou na minha terceira leitura, e outros já leram várias vezes, chegam à seguinte conclusão: não, isso não foi inspiração humana. Tem participação humana, mas há um autor divino por trás de tudo isso. Segundo, ela é única e não comum. Existem livros diversos de religiões, existem diversos tratados, credos, nas mais diversas facetas, as várias delas tratando de crenças, tratando de dogmas, tratando de religiões, todas baseadas em filosofias, em mitologias, e algumas até semelhantes. Você vai encontrar mitologia semelhante, babilônica semelhante à egípcia. Alguma coisa de reencarnação que tem na China antiga e que aparece também na Babilônia, na China, no Egito, até nos índios americanos. Então, revelações e ensinos das religiões que têm pontos em comum. A Bíblia não. A Bíblia é a única revelação que traz um ensino do começo ao fim único. É a única revelação que não permite reencarnação, não permite politeísmo, ou seja, crença em mais de um Deus, aponta para um único Deus, faz menção de deuses das crenças diversas, mas não endossa adoração e busca de deuses, apenas de um único Deus. Então ela é uma revelação única, as Escrituras, e é não comum, não igual, não a mesma coisa. Ela é única, ela é diferenciada totalmente. Ela não é meramente um livro. Alguns confundem a inspiração com o esclarecimento. Refere-se à influência do Espírito Santo comum a todos os cristãos, influência que os ajuda a compreender as coisas de Deus. Isso aí é a inspiração comum a todos os cristãos. No entanto, a inspiração da Bíblia, ela vem diretamente de Deus para que quem escreveu, quem redigiu, mantivesse a mesma unidade. Não é aquela inspiração que o Espírito Santo dá para o crente, porque a Bíblia já está escrita,
mas o Espírito Santo dá a inspiração para você entender a verdade. Não, não é essa inspiração, não. É aquela inspiração que quem escreveu na época não sabia que estava escrevendo para o século XXI profecias que estão acontecendo agora. Então o Espírito Santo estava soprando sobrenaturalmente no íntimo deles, escrever verdades que eles não entendiam que aquilo ali era uma profecia para acontecer futuro. No caso de Daniel, você vai ver o anjo dizer para Daniel: Daniel, o que você está vendo agora, não, você não vai entender, não é para o seu tempo. Especialmente o último capítulo de Daniel. Você vai ver no livro de Daniel, quando ele tem aquela estranha visão, ele diz: o que é isso, Senhor? E o anjo diz: são coisas futuras, são reinos que vêm aí. Aí você, fazendo um estudo mais aprofundado, vai descobrir o que foram esses reinos. Alguns já passaram e alguns ainda vêm. Terceiro, as escrituras, ela é viva e não mecânica. A inspiração das escrituras é viva e não mecânica. Enquanto uma literatura é somente aquela literatura mesmo, você pega um livro de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes e o mistério, não sei o que, de Baker Street. Você pega uma literatura de Agatha Christie, seus contos policiais muito envolventes, por sinal, ou uma literatura, uma biografia, mas ela encerra naquilo ali. Não se desenvolve, nem faz, não abençoa a vida de ninguém, não modifica, não é edificante. É apenas entretenimento, é apenas a soma de conhecimentos. Por exemplo, de repente você desenvolve, você aprende vocabulário. Eu aprendi uma palavra nova quando eu li, eu aprendi uma maneira, um argumento interessante quando eu li o romance e tal. Mas a Bíblia, as escrituras, é de inspiração viva e não mecânica, porque na medida que nós lemos, estudamos, vivemos a Bíblia, nós descobrimos que ela modifica, que ela traz uma mensagem, que ela traz esperança, que ela desenvolve em nós o caráter cristão, que ela produz em nós de volta uma alegria tirada por preocupação, por problemas e outras coisas mais. A inspiração não significa ditado, no sentido em que os escritores fossem passivos, sem que tomassem parte em suas faculdades no registro da mensagem, embora sejam algumas porções das escrituras ditadas, como por exemplo os 10 mandamentos e a oração dominical. Sim, Deus disse: escreva assim, Moisés, não matarás, não adulterarás. E Moisés, o pior, aquele ditado. Por exemplo, um homem de negócios não inspira sua secretária ao ditar-lhe as cartas. O homem diz: secretário, vou mandar uma carta agora para a empresa tal, recusando a proposta que eles disseram. Diga, expresse que eu agradeço muito o oferecimento deles, mas que nós não... Agora a empregada, a secretária, estudou secretaria, ela é secretária, fez curso, conhece redação. O empresário conhece de administrar a empresa, ele não é secretário, ele não estudou secretariado. A redação que ele conhece é limitada em relação à da secretária. Então, a secretária, com seu conhecimento de secretária, vai usar as palavras ou forma de tratamento para conduzir-se. Excelentíssimo senhor diretor da empresa tal, venho por meio dessa comunicar a Vossa Senhoria que não é do nosso interesse, da nossa empresa, tal coisa. Ele vai usar a linguagem apropriada. O escritor bíblico foi um secretário que apenas transcreveu o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Ele usou sua sabedoria pessoal, em parte. Ele usou sua linguagem também. Ele usou o conhecimento de sua época. Note-se que as parábolas de Jesus, que as visões dos profetas usam coisas conhecidas de sua época, para as pessoas de sua época entender. E precisa que nós, do século XXI, tenhamos que ir a dicionários ver quando ele... Por que ele usou candelabro? O que é chofar? Ah, chofar era uma trombeta feita de chifre de carneiro. Agora eu estou entendendo. Naquele tempo era assim. E quando Deus fala, toque o chofar em Sião, toque a trombeta, não é aquela trombeta de metal que você vê numa banda de 7 de setembro, não. Era o carneiro, a chifre de carneiro usado quando convocava-se o povo para uma reunião ou para a guerra. A mensagem é o seguinte: alerte o povo, avise o cristão, avise para o mundo que o juízo de Deus está chegando, que pare de pecar. Então a mensagem de verdade é essa. O contexto para a época era aquele, mas a mensagem em si é esta.
Então, o que acontece é que a inspiração das escrituras, ela é viva, ela não é mecânica. É diferente dos livros. Um livro de poesia. Você pega um hino nacional ou até e está lá uma poesia estática que conta uma história que aconteceu naquele momento. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Está só contando que Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, deu um grito e os moradores da margem do rio ouviram um grito que proclamando a independência do Brasil. Um fato histórico. Não vai mudar em nada nossas vidas. Mas quando você lê a Bíblia e vê dizer assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. E você crê, e você recebe e pratica essas verdades, elas deixam de ser uma literatura e passam a ser vida no seu coração. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Você vai interiorizá-las no seu íntimo e elas vão produzir saúde espiritual, mental e até física na sua vida. Então, a inspiração da Bíblia não é simplesmente mecânica, ela é viva, é real. Quarto, ela é completa e não somente parcial. Segundo a teoria da inspiração parcial, os escritores seriam preservados do erro em questões necessárias à salvação dos homens, mas não em outras matérias, como sejam história, ciência, cronologia e outras semelhantes. Portanto, segundo essa opinião, seria mais correto dizer: a Bíblia contém a palavra, em lugar de dizer que ela é a palavra. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, contém a palavra de anjo, contém a palavra de Satanás, contém a palavra de Herodes, contém a palavra de Judas, de Paulo, mas no geral ela é a mensagem de Deus, a palavra. Como assim? Veja, todas as palavras de quem quer que seja que viveu naqueles tempos dos personagens se reúnem, resumem-se numa mensagem geral em que Deus traz ensinos para nós. Ela é a mensagem. Não seria a palavra no sentido literal, seria a palavra no sentido de a mensagem, a verdade, o ensino, a revelação de Deus para nós, mostrando os erros, os acertos, os desobedientes, os que aceitaram, os que concordaram, os que iam bem e abandonaram, os que vão ser condenados, e dizendo assim: isso que você está vendo aqui vai acontecer com você. Então ela é a palavra viva para nós, ela é a mensagem viva. E não é só parcial. Não, é só a parte que diz da salvação. Não, é em todos os aspectos. Olha, essa teoria nos submergiria a um pântano de incerteza, pois quem pode, sem equívoco, julgar o que é e o que não é essencial à salvação? Ou onde está a autoridade infalível que decide em qual parte da Bíblia, qual é a parte da Bíblia que é a palavra de Deus e qual não é? E se a história da Bíblia é falha, então a doutrina também é, porque a doutrina bíblica se baseia na história bíblica. Finalmente, as escrituras mesmas reivindicam para si a inspiração divina. Cristo e seus apóstolos aplicaram o termo palavra de Deus ao Antigo Testamento, que era a Bíblia de sua época. Assim como nós devemos aplicar a palavra de Deus, que é o Antigo e o Novo Testamento. E quinto, verbal e não apenas de conceitos. Não, a Bíblia é um livro que contém citações muito boas, contém verdades morais, contém versículos que você pode tirar eles e colocar numa fachada. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Uma máxima de sabedoria, uma palavra de... Não, está muito na moda agora. Como é que chama? Que as pessoas neurolinguísticas que usam muito. Isso aí é um positivismo, é uma palavra de ânimo para as pessoas. Não. Aí seria somente parcial. Não, a Bíblia é somente uma fonte, um livrinho. Você se lembra de um livrinho antigo chamado Minutos de Sabedoria? Cada dia do ano tinha ali um trechinho para você ler. Aí, ó, fulano de tal disse: não seja o moinho, as águas que passam não voltam atrás, não sei o quê. Não, a Bíblia não é um livro de citações, ela não é parcial, não é apenas uma formação de conceitos separados, ela é verbal, ela contém a palavra no seu total. Olha, segundo essa teoria, que diz que ela é só conceito, diz o seguinte: segundo essa teoria, Deus inspirou os pensamentos, mas não as palavras. Isto é, Deus inspirou os homens e deixou a critério deles a seleção de palavras
Ou seja, Deus colocou em você que é importante ser bom. Aí eu faço, puxa, eu tenho que ser bom. A pessoa que é bom vai ser bom, faça isso, que você vai ter um retorno. Então, foi da minha cabeça que eu inventei isso, porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que ser bom para com todos. Não é isso. A ênfase bíblica não está nos homens inspirados, mas sim nas palavras que Deus inspirou e colocou. Olha, havendo antigamente falado aos pais pelos profetas, Hebreus 1, versículo 1, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou o que é que eles deveriam escrever. Inclusive, você vê muito isso. Filho do homem, fale o que eu vou dizer. É essas palavras que você vai dizer. Você não vai dizer assim, filho do homem, vai lá e aconselhe. Filho do homem, veja como é que você vai dizer ao meu povo, vai lá e dê um conselho. Diga para eles o procedimento de vida e eu vou concordar com você. Não. Ele diz assim, filho do homem, vá lá e diga. Os pecados de vocês fazem separação entre o seu Deus, entre o homem e Deus. Vá lá e diga, se não se arrepender, vocês vão morrer. Vá lá e diga, ou vocês parem de errar, ou vai todo mundo para o cativeiro. E aconteceu deles irem. Então, a palavra de Deus não era puramente conceito, um grupo de citações. Era mesmo Deus falando o que tinha que ser dito e inspirando a que palavras pronunciar e escrever. Aí, a inspiração nem sempre implica em revelação. Por exemplo, Moisés foi inspirado a registrar eventos que ele mesmo havia presenciado e que, dessa maneira, estavam dentro do âmbito do seu próprio entendimento. Certo? Distinguamos também entre as palavras inspiradas e os registros inspirados. Por exemplo, muitos dizeres de Satanás são registrados nas Escrituras e sabemos que o diabo certamente não foi inspirado por Deus ao proferi-los. Mas o registro dessas expressões satânicas foi inspirado. Deus inspirou aqui o autor, ao registrar as palavras de Satanás, deixasse para nós o que Satanás falou, para que a gente entenda que não é para fazer o que ele fez. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é como alguém que precisa mostrar o exemplo, o mau exemplo que o outro fez, para que, olha aí, tá vendo? É para você não fazer isso. Está registrado e você saber que existe quem faça assim. Não é para você fazer, não, é para você fazer como eu estou ensinando. Mas fulano fez assim. Você não será o primeiro a cometer o erro, não. E ele fez e está errado. E assim como ele fez e está errado, você não deverá fazer porque é errado. Então você não precisa aprender pela repetição do erro. Você já vai aprender sabendo do resultado desse erro para não cometer os mesmos erros dele. Terceiro, vamos ver agora a verificação das Escrituras, a verificação da Bíblia. O que é a verificação? A constatação, o exame, a verificação, o examinar, vamos ver se é assim mesmo, vamos catar o que é que podemos verificar, o que é que podemos achar. Primeiro, que as Escrituras, reivindicam serem inspiradas. Segundo, elas também nos dão a impressão de que são inspiradas. E terceiro, sente-se que elas são inspiradas. E por último, elas mesmo provam que são inspiradas. Então verifica-se que ela é a palavra de Deus. Primeiro, elas reivindicam que são inspiradas, dá a impressão de ser inspirada, se sente que elas são inspiradas e por último, elas provam que são inspiradas. Vamos ver cada tópico desse? Primeiro, elas reivindicam que são inspiradas. O Antigo Testamento declara-se escrito sob inspiração especial de Deus. Inúmeras passagens, 2.600 vezes aparece. E disse Deus, e assim falou o Senhor. A palavra do Senhor veio e disse. Aparece 2.600 vezes no Antigo Testamento. Tem textos diversos aqui. Seria longo demais eu citar um por um para você ler. Mas vou dizer só alguns. Êxodo 24, versículo 4. Capítulo 34, versículo 28. Josué 3, 9. 2 Reis 17, 13 e por diante. Jesus Cristo também mencionou o Antigo Testamento e citou várias vezes
Jesus aprovou a sua veracidade e autoridade, utilizando-a como verdade. Jesus usou o Novo Testamento como a Bíblia de sua época. Ela é a verdade que eu estou me pautando por ela. Jesus usou. Arroga-se o Novo Testamento uma inspiração semelhante? Sim. Quanto à inspiração dos evangelhos, é garantida pela promessa de Cristo de que o Espírito traria à mente dos apóstolos todas as coisas. Né? Aí, portanto, se o Antigo Testamento é inspirado, na mesma inspiração deve ter o Novo Testamento. Parece que Pedro procura colocar as epístolas de Paulo no mesmo nível dos livros do Antigo Testamento. Veja bem, o apóstolo Pedro chega a dizer: as epístolas do nosso amado irmão Paulo são de difícil interpretação e precisa de oração, precisa de busca constante para entender. Quer dizer, algumas epístolas de Paulo já eram vistas como escritura sagrada quando o apóstolo Pedro viveu. Você vai ver isso em 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16. E Paulo e os demais apóstolos afirmam falar com a autoridade divina. Você vai ver em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, 14, versículo 31, 1 Tessalonicenses 2, 13 e outros versículos. Número 2. As escrituras dão a impressão de serem inspiradas. Primeiro, elas reivindicam que são inspiradas. A gente viu que dentro dela tem texto que diz que elas são inspiradas. Agora, há uma impressão. Lendo elas, você vai perceber que elas nos transmitem a impressão de que realmente são inspiradas. Vamos ver. As escrituras se dizem inspiradas e um exame delas revelará o fato de que o seu caráter sustenta essa posição. Se você só olha na Bíblia assim, ó, cadê um versículo para eu ver hoje? O que é que Deus está falando para nós hoje? Aí abre assim, faça o bem, não sei o que, pronto. Não, você não vai descobrir nada disso não. Mas se você disser assim, peraí, eu quero ler esse capítulo aqui, meu Deus, me ajude a entender o que esse capítulo está dizendo. Você vai perceber, realmente, tem alguma coisa de diferente aqui. Elas são inspiradas. Ela me trouxe uma mensagem. Ela formou em mim alguma coisa boa. Me trouxe me preencheu. Que coisa maravilhosa eu estou sentindo. O que é isso? Elas revelam e sustentam a posição do que reivindicam, que elas são palavras sob inspiração divina. A Bíblia, ao se apresentar em juízo, o faz com um bom testemunho. Quanto a seus autores, foi ela escrita por homens cuja honestidade e integridade não podem ser postas em dúvida. Quanto ao seu conteúdo, há nele a mais sublime revelação de Deus ao mundo. Quanto à influência, tem trazido luz salvadora às nações e a indivíduos, e possui um poder infalível para guiar os homens a Deus e transformar-lhes o caráter. Quanto à sua autoridade, desempenha o papel de um tribunal supremo em assuntos religiosos, de maneira que até mesmo os cultos falsos são obrigados a citar suas palavras para poderem impressionar o público. Que coisa, né? As Bíblias dão a impressão de ser inspiradas. Se fizer uma leitura detida, você vai sentir isso. Parece que elas são realmente inspiradas, como afirmam ser. Terceiro, sente-se que são inspiradas. Primeiro, elas dão a impressão. Agora, você vai sentir que elas realmente são inspiradas. Mas será que você crê naquele livro? Disse um professor de um colégio em Nova York a uma aluna que havia assistido às aulas bíblicas. Oh, sim, ela respondeu. Acontece que conheço pessoalmente o autor. Ela declarou a mais ponderável razão de crer na Bíblia como a palavra de Deus, a saber, o seu apelo ao nosso conhecimento pessoal, falando em tom que nos faz sentir sua origem divina. Veja bem, o testemunho do Espírito é superior a todos os argumentos. Deus, na sua palavra, é a única testemunha fidedigna concernente a si mesmo. Da mesma maneira, a sua palavra não achará crença verdadeira nos corações dos homens enquanto não for selada pelo testemunho do seu Espírito. Quarto, provam ser inspiradas. A Bíblia, as Escrituras provam que são inspiradas. O Dr. Eugene Stock disse: quando era menino, li uma história que me mostrou os diferentes meios pelos quais podemos ter certeza de que esta grande biblioteca de livros sagrados, a qual chamamos Bíblia, é realmente a palavra de Deus e sua revelação aos homens. O escritor da história havia explicado 3 classes de evidências.
a histórica, a interna e a experimental. Então ele contou como certa vez enviou um menino a um químico para comprar uns gramas de fósforo. O menino voltou com um pacotinho. Seria mesmo fósforo? O menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi às prateleiras, tirou uma substância de um frasco, colocou-a num pacotinho e lhe deu. O menino o levou diretamente à casa. E esta foi então a evidência histórica de que no pacotinho havia fósforo. Ao abrir-se o pacotinho, notava-se que o conteúdo parecia ser fósforo e cheirava também a fósforo. Essa foi a evidência interna. Quando ateou fogo à substância, houve fortíssima combustão. Essa foi a evidência experimental. Ou seja, a prova de que a Bíblia é inspirada é a tua transformação de vida e de caráter, porque você, sendo influenciado pelo conteúdo dela, se tornou uma nova criatura. Que esse ensino das Escrituras te faça crescer. Que esse resumo que fizemos aqui te faça pensar. Posso talvez não estar satisfazendo inteiramente a sua expectativa, mas eu espero que tenha despertado o desejo de buscar conhecer mais. Com certeza tem autores inspirados, tem pessoas capacitadas, tem teólogos prontos para responder essas coisas. Procure mais, ore e leia as Sagradas Escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus.